Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Gratidão por você estar aqui. Bom, hoje nós teremos aqui mais um vídeo para nós desmistificarmos e destruirmos de vez os ateus, não todos, mas alguns ateus apedeutas, tá? Que adoram a ciência, mas quando você comprova com a verdadeira ciência, eles dão para trás, não sabem explicar, não querem explicar, chamam de pseudociência. Então quero convidar vocês a inscrever-se no canal, você que chega agora, ativar o sininho e compartilhar para aquele seu companheiro e seu amigo ateu que você tanto ama. Então, também quero convidar vocês a assistir esses 3 vídeos aqui que é para destruir qualquer ateu, qualquer argumento de ateu. Então, se você, no que tange a existência de Deus, eu falo Deus algo, né, que criou isso tudo. Tá? Então, nesses 3 vídeos aqui, inclusive na descrição do último vídeo, eu tenho ali uma série de ateus e os livros, as fontes de céticos e ateus, cientistas, escritores, historiadores, que eram ateus, mas que confirmaram a existência de Deus, o que todos chamam de Deus, né? Eu chamo de fonte criadora, centelha de vida, o criador, eu chamo de, na verdade, até mais de arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo, certo? Então, você chama do que você quiser e que há. Então, isso tudo para desmistificar os ateus apedeutas aí, tá certo? Então, o vídeo de hoje, vamos mostrar um documento cabal, né, um atestado e uma prova cabal de que a consciência, ou seja, existe uma consciência, não só um corpo, que o corpo, na verdade, nós não somos um corpo que detém uma alma, um espírito, mas sim uma consciência que cria isso tudo. E essa consciência, ou você pode chamar de pensamento, de uma forma mais limitada, ela molda a realidade que você quiser. Beleza? Então vem comigo que vai ter ateu rasgando cueca. Bom, estamos aqui no site da CIA, né, Agência de Inteligência Norte-Americana, tá? Então, mas aí os apedeutas ateus vão dizer que é pseudociência, pseudo-CIA, tudo é pseudo, menos o Wi-Fi que ele usa para navegar na internet e falar asneira. Então, o que acontece? Né? Nós temos aqui um documento que foi, na verdade, desde 1983, mas liberado approved for release aqui 10 de novembro de 2003, tá? CIA e o número, Department of the Army, tá? US Army Operational Group, tá? O Exército dos Estados Unidos também e grupo operacional. E aqui, fique tranquilo que são 29 páginas desse documento e nós não vamos nos ater às 29 páginas. Então eu já separei alguns tópicos e já fiz a tradução para vocês, tá? Para facilitar, nós vamos debater alguns tópicos aqui, tá? Então, já se amarrou? O que será que os ateus, o ateu apedeuta, principalmente um deles, tá? Né? Que tem um nome que na verdade é o oposto do que ele diz, na verdade devia ser o mentiroso do que o nome que ele diz, né? Porque chega a ser um paradoxo ele ter aquele nome, né? E com o pensamento medíocre dele. Então nós vamos aqui falar o que ele vai dizer agora do documento da CIA, porque ele disse que a física quântica é pseudociência, né? Apesar das principais universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale, e dentre outras, tá? Que tem cursos específicos nessa área, além também do Prêmio Nobel em 2022, 3 grandes físicos de mecânica quântica ganharam o Prêmio Nobel na área, e é uma pseudociência. A ciência dele é a ciência da Terra plana, né? E até a ciência mainstream, aquela que vai até a segunda página, ou principalmente a newtoniana, que tem nos atrasado por séculos, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos falar de synchronizing aqui, sincronização e hemisphere aqui, hemisférios, que é na página 3 a 6. Eu separei aqui. Vamos aqui trabalhar um pouquinho o que eles querem dizer nessas páginas aqui. Beleza? Para não atrapalhar aqui, para ficar legal. Então nós temos aqui, ó, hipnose, né? Hypnose Introduction, introdução. E aqui nós temos até uma página em manuscrito mesmo, tá? Aqui os desenhos, né? Onde a gente fala aqui do hemisfério norte, esquerdo, direito. Falo também do motor sensorial córtex nosso, e o terceiro lateral, o ventrículo terceiro lateral, e ele fala aqui o porquê que isso se dá da questão de mudar a realidade. Eu coloquei aqui
até uma colinha aqui que eu separei os tópicos para não me perder, tá? Então, essa é uma técnica desenvolvida, na verdade, pelo Instituto Monroe, tá? Que era o melhor é como se fosse o Pelé, o que chamam de viagem fora do corpo, mas que na verdade se chama Remote View Review. Remote View quer dizer visão remota. É quando você literalmente está em qualquer ambiente, você pode estar em outro ambiente, num outro estado de consciência e ver tudo o que está acontecendo ali naquele momento, tá? Isso sem dormir, sem nada. Você está desperto, porém, você está quase que no estado de transe entre delta, e nós vamos falar isso aqui mais à frente, tá? Então, o Instituto Dr. Monroe, inclusive, nós vamos falar de um físico que era companheiro dele, braço direito dele nesses experimentos, onde eles comprovam através de vídeos e principalmente áudios, tudo isso aí que eu estou falando da época. E esse um dos braços direitos foi físico e do Serviço de Inteligência do Exército Norte-Americano e depois físico também de foguetes lá da NASA, tá? Então, nós não estamos falando aqui de gogós de ouro como ateus apedeutas que tiram coisa do nada da fantasia de Nárnia, tá? É tudo com base empírica e também um resultado com teste, e são doutores, PhDs, físicos da área, beleza? Então, o que quer dizer com isso nessa questão do Dr. Monroe, tá? Que eu já adiantei aqui, ou seja, eles trabalhavam esse córtex e as ondas cerebrais do hemisfério esquerdo e direito do seu cérebro através de ondas tetas, ou seja, você começa a ouvir sons binaurais, tá? Esses sons ali vão dar entre 4 a 7 Hz, que faz com que você entre num estado de consciência de teta e delta, beleza? Então é isso que você vai achar entre as páginas 3 e 6 aqui. No caso, vamos para a página 6. Aqui eu botei essa aqui do desenho para que vocês tenham uma ilustração. Isso é um documento oficial, original, do site da CIA, tá? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para que você possa baixar também, não é? Eles liberaram isso e depois eu posso até fazer um outro vídeo porquê dessa liberação. Existem vários porquês. Eu não sei todos, claro, não se sabe tudo, mas eu sei alguns, o porquê que isso foi liberado, tá certo? E aí a gente pode fazer um debate ou até uma live sobre essa questão aí, tá? Então, a gente está mostrando aqui, ó, figura B, figura A, não é? O lateral, o ventrículo lateral, né? O hemisfério esquerdo, direito, etc. Beleza? Já que na página da 7, né, onde tem a questão da frequência, se nós viermos aqui para a página 7, eles dizem aqui no caso da frequency, aqui, a frequency follow response, né, role of resonance, né? Então, o papel da ressonância e também da questão da resposta da frequência contínua, tá? Então, cria ali, na verdade, como eu já até dei um spoiler, o cérebro entra em ressonância com frequências externas, ou seja, essas frequências atingem um estado de entre 4 a 7 Hz, não é? Que induz o estado meditativo. Então, aquela coisa que você vê que budistas do Tibete, dentre outros, que gostam de meditar, não é de papo furado, tá? Não é como o norte-americano gosta de dizer. Tem uma ciência, e eu falo que a ciência das ciências, a principal, a fundamental, é a ciência espiritual. E para explicar a ciência espiritual, somente através da mecânica quântica e da física quântica, porque nós estamos lidando aqui com questões atômicas, não é? Estamos lidando aqui com questão de reprogramação de DNA, tá certo? Então são coisas muito mais além do que você ficar debatendo se a criação, um criador ou algo existe ou não, através de um livrinho, que todo mundo sabe que aquele livrinho foi adulterado e manipulado, até mesmo as pessoas que pregam ele, só não admitem isso. E aí é mole, né? Aí quando a gente vai realmente para a ciência, algo mais profundo, algo mais intelectual, aí chega o limite de alguns ateus apedeutas que eles não conseguem ir à frente. Não é? Como eu falei no outro vídeo, já dizia Kant que a burrice é uma doença mental. Beleza? Então, essa aplicação, na verdade, tá? Você cria um estado de intuição onde que você chama-se, para você ter um entendimento melhor do que isso, de viagem fora do corpo. Que na verdade não é uma viagem fora do corpo, é uma visão remota, não é? Porque não existe corpo, não existe, na verdade é uma ilusão, mundo holográfico, eu já comprovei isso, o Dr. King, físico, né, já comprovou que nós é uma programação, a mesma programação que rege o universo, é o mesmo programa que rege a internet, o Google, tá? Isso tudo já comprovado cientificamente, tá certo?
Então é só buscar aí, no meu livro tem, eu falei em outros vídeos, por isso que tem que assistir a série, tem uma playlist aqui, só para nós irmos de alguns ateus apedeutas. Então vou fazer uma série especial aí, né? Não importa, não tem limite de vídeo, para que a gente possa rir bastante. Até eu me cansar deles, né? Quando eu me cansar deles, eu paro, né? Quando não tiver mais graça. Sabe aquela coisa que a piada que você ouve várias vezes e depois perde a graça? Então, mas por enquanto eu ainda estou achando graça. Então, o que ocorre, né? Essa questão dos hertz, 4 a 7 hertz, tá? Aplicando esse tipo de treinamento, ou seja, você entra em estado de transe, ouvindo batidas binaurais, entre estado delta e teta, que é entre 4 e 7 hertz aí, beleza? Nós somos nosso corpo, nessa realidade, ele emana um campo eletromagnético. A prova de que, né, você não é só matéria, é que quando você coloca um EEG na pessoa, ele, através dos contatos, os sensores dele, consegue captar esse campo eletromagnético. Por isso que se chama eletrocefalograma, ou seja, são cargas elétricas. É a prova, você não vê, você não toca, mas está ali mostrando. Mas, segundo os apedeutas ateus, só existe carne e matéria. Mas gosto de um Wi-Fi... Ai, é um paradoxo essa gente. Beleza? Então aqui, vamos continuar aqui agora no item 3 que eu separei aqui, que é o nosso corpo é uma antena energética. Aqui, isso aqui vocês vão encontrar, já estou dando aqui, ajudando a vocês, já dando aqui tudo esmiuçado, tô esmiuçando bem, para dar bem mastigadinho. Então vocês vão encontrar entre a página 8 e 9, né, esse textão aqui, os dois textões aqui, em inglês. Então vocês vão encontrar os estados profundos de relaxamento. O coração gera pulsos eletromagnéticos que sincronizam. Você sabia que o seu coração também tem neurônios? Quem votou íntima? Se fudeu. Ah, se fudeu. Nossa, os ateus agora vão morrer. Como é que é? Eles vão pegar esse corte meu, vão querer botar nas lives dele. Porque outra vez, como eles são covardes, quando eles fazem lives ou quer debater com alguém, o cara não vai sozinho, não. Ele traz a tropinha dele, a tropa de elite dele, porque ele não se garante sozinho. Então tem que ter sempre uma bengalinha, né? É engraçado isso, né? Agora imagine como é que ele faria se ele fosse político, né? Porque na hora do debate é no 1x1, como é que ele ia fazer no face to face? Será que ele ia poder... TSE, preciso chamar aqui a minha tropinha para responder aqui a réplica e a tréplica? Então, o que está aqui? Estados profundos de relaxamento. No coração gera pulsos eletromagnéticos que sincronizam com a ressonância da Terra, 7.8 Hz, frequência Schumann. Então essa frequência Schumann, inclusive, tem num dos meus livros, eu mostrei, deixa eu ver se eu pego aqui. Então aqui no meu livro, né, eu falo também dessa frequência Schumann. Tá? A frequência Schumann nada mais é, ela ofere esse campo eletromagnético do planeta Terra. Como tudo no planeta tem vida, tudo vibra, tem sua própria frequência, ou seja, sua própria luz, sua própria energia, até uma pedra, até uma chave de fenda, até uma folha de árvore, principalmente as árvores, né? Não é? Porque se você pegar aqui, eu falo também da quiliangrafia, onde ela consegue detectar através de imagem o seu campo energético, tá? Para você ter ideia do campo energético, como ele é real, quando pessoas que tiveram algum tipo de amputação em algum membro do corpo, quando é tirado essa imagem desse campo energético, não é? O campo energético, independente da mutação do membro que está ali mutilado, ele mantém a forma ideal, a forma tradicional, normal. Então, se perder um dedo, mantém a forma dos dedos. Então, é mais uma comprovação científica, né? Mas o ateu nunca ouviu falar de Kirlian, né? Da técnica Kirlian, da Kirliangrafia. Não, pra quê? Inclusive, através desse campo energético, dessa aura e das cores, dependendo das cores dessa aura, detecta-se se você tem algum tipo de doença. Então, eles têm lá as doenças listadas, qual o tipo de doença, e você pode ser orientado a se tratar com base nisso. Mas é só matéria, não existe carne. Mas o Wi-Fi que eles usam... Então a frequência é Schumann. Então ela vibra em 7.83 Hz, ela tem dado uns picos e a tendência ao longo
de passar dos anos, ela se mantém em 30, 50 ali, lá, e isso significa que nós estamos caminhando para uma era de despertar. Né? Então esses poucos limitados apedeutas e ateus, eles aos poucos vão sumindo do mapa nesse planeta e só vão ficar aqui realmente os despertos, tá? Tá bom? Ou então eles vão ter que viver alguma realidade paralela deles que vibrem nessa frequência baixa deles, né? Como aquele desenho que, onde quer que a Ianazinha passava, tinha uma nuvizinha em cima da cabeça dela, e ela, ó Deus, ó vida, ó azar. Isso me remete a algum desses ateus apedeutas. Cabe frisar que não todos, mas alguns. Tá bom? Então vamos ver aqui, voltando aqui para o documento da CIA, tá? Dessa frequência Schumann, né? O que quer dizer? Que o corpo pode ser que o corpo, na verdade, é um transmissor, o seu corpo é uma antena. Mas quando eles dizem que o corpo é uma antena, na verdade, é o que eu falei, não existe corpo. O corpo é uma ilusão, é uma holografia. Porque nós não somos um corpo que detém uma alma ou um espírito, nós somos uma consciência que tem esse avatar que cria isso tudo, tá? Como se fosse fazer aqui uma analogia. Imagine um jogo The Sims ou imagine qualquer jogo RPG. Né? Tem o bonequinho, tá? O bonequinho tá no jogo, lá no bonequinho ele tem um mundo. Ele acha que aquele mundo é real, aquele mundo holográfico dentro do jogo. Então você anda com ele pra cá, anda pra lá, atira, mas dependendo do RPG, constrói casa, não sei o que, faz o que você quiser, anda de carro. Só que quando aquele bonequinho acontece alguma coisa e ele morre, o que acontece? Ele morre pra sempre? Não, que você vai lá, você vai ressuscitar ele, que você tem outras vidas, não é isso? Tá? Ou se acabar o jogo, acabar todas as vidas, você reinicia o jogo e volta à vida novamente. Então é por isso que não é a morte, é a mesma coisa aqui. E aí, quem é a consciência desse bonequinho? Né? É você que guia o bonequinho. A consciência é quem guia o bonequinho. Então, para fazer uma analogia bem tosca para ver se alguns apedeutas ateus entendem como é que funciona, e tudo isso que eu falo não sei o que falo da minha cabeça. São físicos que ganharam o prêmio Nobel, físicos doutores em Harvard, Yale, Oxford, por aí vai, tá? Então, não sou eu que tirei da minha cabeça, tá? Como vocês fazem. Então, o que acontece? Você tem esse jogo, né? E você é a consciência. Então é a mesma coisa. Você tá aqui, você pensa que isso é real, você sente dor, tudo. Que eu não vou dizer o porquê, que eu já falei que é uma questão atômica isso. Você tem que entender mais dos átomos, por isso que você sente dor, por isso que você toma um café e sente gosto do café, por isso que você tem essa percepção de realidade nessa realidade tridimensional, nesse 3D aqui, tá? E aí, o que acontece? Isso tudo eu tô falando com base também nos estudos aqui da CIA. Eles sabem, e eles vão continuar, tá? Será a CIA, será que é pseudo-CIA? Ou seja, pseudo-CIA, que era pseudociência, pseudo-Harvard, pseudo-Oxford, pseudo-Yale, que todas têm cursos específicos em física quântica, né? Dão lá cursos disso, tem lá para você fazer, né? Tem o prêmio Nobel, deve ser o pseudo-prêmio Nobel, pseudo... Tudo é pseudo, só a terra plana dos ateus é que é a ciência pura. Essa coisa da terra plana, aqui só pra gente descontrair um pouco, eu tinha um amigo que também pensava isso aqui, mas depois eu não convenci, às vezes eu mostrei pra ele por uma questão matemática, lógica, razão e questões matemáticas que o planeta Terra não é plana, tá? E dados científicos em relação a isso também. Mas aí eu fiz uma analogia com ele bem simples, quer ver? Imagine que você esteja num estado de microgravidade, ou simulando, ou no próprio espaço, não importa, imagine. Imaginou? Agora você solta um líquido nesse estado, não é? Nesse estado atual de microgravidade. Quando você solta algum líquido, não é? Abre um suco, uma água, não é? O que acontece? Esse líquido, ele se torna um CD achatado ou ele se torna uma esfera? Tá certo? E olha que meu amigo não é nenhum incauto e nenhum massa de maroma não, né? Uma pessoa muito bem instruída, professor universitário, né? Não tô falando aqui com leigo não. Então vamos lá. Não é? Essa frequência Schumann na página 9, para a gente encerrar aqui rapidinho, tá certo? Então, nós temos aqui o corpo humano, é como se fosse uma antena, um receptor, mas na verdade não é o corpo, como eu falei, não existe corpo, é a sua glândula pineal, que ela serve como essa antena, essa conexão, né? O que gosto de chamar de
quando você entra nesse estado de teta, delta, 4 a 7 Hz, ou estado meditativo, ou ela faz com que você tenha essa comunicação com o que gostam de chamar de plano espiritual, plano mental, seja como você queira chamar, tá? Você entra num outro estado de consciência, por isso, beleza? Tá? Então, aqui na página 10 a 14, o que acontece? Na página 10 a 14, nós temos aqui que é a consciência e o universo holográfico. Lembra que eu falei no começo que tudo isso é uma holografia? Eu dei a analogia do joguinho, que você é o bonequinho, que ele morre e volta, por isso que a morte não existe, é uma ilusão. Né? Por isso que aquele mundo lá todo, o bonequinho pensa que é real, mas é uma ilusão, e tem a consciência por trás daquilo tudo. Quem é a consciência é você. Então, você não é um corpo que tem um espírito dentro dele, uma alma, e sim uma consciência que cria isso tudo, que guia isso tudo, controla isso tudo. Tá certo? Isso é física quântica pura. Beleza? Ih, rapaz, vai ter ateu aí que o cara vai ficar sem dormir 3 semanas. Né? Vai pegar até o meu corte, eu queria só assim, não gosto de botar o contexto não, ele pega só o corte, aí como todo o segmento deles não entende bulhufas do que a gente fala, então para eles é tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Então, o que acontece? Nessa página entre 10 e a 14 aqui, tá? Que é a questão do sistema holográfico, que o Carl e o David Bohm, eles mesmos falaram que o universo é um holograma, que cada parte contém um todo. Tá? Que inclusive você isso está na página 12 especificamente, que é esse Consciousness, aqui ó, Consciousness Energy Grid, ou seja, existe uma tela de energia, uma rede de energia, de consciência e de energia, tá? Ou seja, mais uma comprovação que você não é só matéria. Então aqui ó, Left Hemisphere, aqui ó, que é o hemisfério esquerdo e direito, tá? Consciousness Grid, ou seja, uma rede, uma tela de consciência, uma energia, tá? Então tá aqui o desenho também, mais um desenhozinho aqui, direto do site, direto da CIA, tá? do Centro de Inteligência, beleza? E os nossos pensamentos criam padrões energéticos que influenciam a realidade. Mais uma vez, aqui o experimento da dupla fenda, na essência, tá? Você na superposição, o futuro não existe, o passado não existe, é um campo infinito de probabilidade. O futuro e o passado, principalmente, é uma percepção que você tem de passado numa realidade tridimensional. Tá? Desculpa, isso é muito termo técnico, muita coisa nova, ou seja, muita gente que está assistindo esse vídeo não vai entender. Mas quando você começa a buscar, estudar mais a fundo sobre o que é física quântica, mecânica quântica, isso aí é como se fosse jardim de infância para você, tá? Então, os nossos pensamentos moldam a realidade, ou seja, você cria a realidade que você quer para a sua vida. Essa é a verdadeira oração, essa é a verdadeira fé, que eu chamo de fé. É a energia, é a cocriação. É criar um cinema mental daquela situação, como se fosse uma cena de filme, uma cena de novela, né? Uma cena de uma série. E nessa cena você vai colocar tudo aquilo ali que você quer para você, vai colocar todos os 5 sentidos ali, como aquilo já estivesse acontecendo. Não que aconteça, ou já aconteceu, como estivesse acontecendo agora, né? E aí é só aguardar que acontece. Eu falo por experiência própria, 3 anos demiti meu patrão e dentre outras coisas, tá? Então, vamos aqui agora para página 22, né? O que eles chamam aqui, na verdade, na página 22, eles vão ver aqui agora que é o patterning, né? Que é o nosso pensamento que um para 12 energético que é uma realidade. Pulando para a página 22, que é o que mais interessa para esse vídeo aqui, né? Lembrando que eu vou colocar o link direto do site da CIA aqui embaixo na descrição para vocês baixarem esse documento em inglês, claro, pressuposto que sim. Então, ele diz ali que visualizar objetivos como já realizados para imprimi-los, ou seja, quando você visualiza aquilo que você quer que aconteça para a sua vida e aquilo imprime nessa nossa realidade. O que quer dizer? Ele colapsa na função de onda, ou seja, em popular, se materializa. Então, energia, você entra em outro estado de consciência, como se aquilo já existisse, porque você não consegue criar e ter ciência de algo que não existe, ou seja, você não consegue imaginar ou baixar uma informação ou criar que não existe, é impossível, tá? É porque isso já existe em algum campo infinito de probabilidade, e aí você então cria aquela versão sua já perfeita, que já existe nesse campo infinito de probabilidade, que é ali quando você se torna observador, ou seja, coloca foco naquilo que você deseja para você. Estou tentando popularizar os termos aqui da maneira mais íntegra possível para que vocês possam entender um pouco, tá? Então aqui,
o Energy Bar, criar mentalmente uma barra de energia para curar ou direcionar intenções. Então isso pode para tudo, para cura, para o que você quiser. Né? Tanto é que quando tem lá pessoas em EQM que morrem, como o caso do Belen Thomas, que nenhum ateu apedeuta consegue explicar isso. Não existe vida após a morte, não existe nada, não existe Deus, não existe nada. Sei, mas quando o cara então me explica, quando as pessoas morrem, o EEG dele tá plano, e aí 1h30 depois o cara com um câncer terminal cerebral morre, o EEG plano, o laudo técnico, o laudo que tá morto, clínico morto, 1h30 volta, e quando o cara volta, vai fazer novos exames, e o cara tá curado do câncer e voltou. E ainda falou o que ele viu lá, tem aqui o vídeo no nosso canal. E aí eu quero que e como ele tem centenas de milhares aí pelo planeta, tá? Tô falando aqui que foi uma história famosa do Belen Thomas e sua biografia que é fantástica, todo o seu trabalho, né? Então, o que acontece? Eles não vão conseguir explicar, vão dar desculpa, que é coincidência, que é não sei o quê. Os médicos, né? Os médicos também, que muitos deles são quase tal ateus, né? Remissão. É remissão. Claro, quando um cara é ignorante, não consegue explicar e não quer aprender o porquê disso, aí ele tem que vai remissão. Beleza? Tá. Agora, quem está por trás dessa remissão? Ah, eles não sabem. Deve ser a remissão da remissão da remissão da remissão. Tá bom? Vamos lá. Então, o foco, na verdade, é estados avançados de consciência para acessar o futuro, que na verdade é esse campo infinito de possibilidade ou probabilidade que já existe. É como se tivessem 5 portas, ali as 5 portas, as 5 realidades já existissem e você vai ser observador de uma, você vai abrir a do meio. Opa, essa que você abriu, você se tornou observador daquela realidade, é aquela que vai colapsar na onda, né, no campo quântico e vai estar impressa ali, vai imprimir, vai materializar. Beleza? E a 25, 26 para a gente encerrar aqui, né? Vamos pegar a 25, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu botei algum PS aqui, né? Se 24, 22, não botei nenhum PS aqui não. Né? Então as experiências fora do corpo, que na verdade, como eu já falei, não são bem experiências fora do corpo, e sim remote view ou em português, visão remota, onde a pessoa está aqui, por exemplo, no meu escritório, ele entra em estado teta-delta, ouvindo batidas bionaurais, entra em estado meditativo, em estado de meditação, e alguém pode estar lá no meu quarto, né, ou na sala, e aí ele começa a fazer coisas e me perguntar o que é que eu estou fazendo agora. E eu aqui, de olhos fechados, em meditação, eu consigo falar tudo o que ele está fazendo, qual o livro que ele está pegando, ou se ele está na rua, qual o carro que está estacionado, qual a placa da propaganda do estabelecimento tal. Isso tudo comprovado pelo Instituto Dr. Monroe, fazer isso com esse físico, ex-físico e ex do Centro de Inteligência do Exército Físico Nuclear, que eu vou falar muito dele aqui no canal. Tá? E eles têm isso tudo gravado, filmado e comprovando, ratificando. Não é à toa que a CIA usou o Monroe, o Instituto Monroe e as técnicas do Monroe justamente para usar isso, para até usar como espionagem, tá? Eles têm profissionais na CIA que aplicam essa técnica, tá? E usam como espionagem para ver inimigos, o que eles estão falando, né? Na questão da soberania deles, para eles saberem, para eles não serem pegos de surpresa. Tá? E eles têm tido muito sucesso, tá? Nisso aí, mais sucesso do que insucesso, beleza? Então esse é o documento, tá? A CIA no final ela validou isso aqui, tanto é que tem um documento direto do site dela, ela validou isso aqui, né? E ela constatou que a mente sim pode transcender limites físicos e que frequências e intenções moldam a realidade com base na física quântica. Olha só, botei aqui. Então tá aqui, Analyze Assessment aqui of Gateway Process, tá? Então vou botar o link para você ir direto do site da CIA e você baixar e você, principalmente ateu, apedeuta, mentiroso, se deliciar. Então galera, é isso aí, ficamos aqui mais um vídeo aqui sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente a galera aí religiosa aqui. Eles ficam sempre tirando onda, né, como eu falei, não comprovar a existência de algo ou um criador através de um livro, todo adulterado, manipulado, é mole. Eu quero ver refutar a física quântica, a ciência que já ganhou até prêmio Nobel, beleza? Então lembre-se que crença, mesmo a crença ateísta, tá? Ela não passa de um dogma também, é até um dogma pior do que a religião. Então,
Essas crenças nada mais são que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.